Olá, olá! Estamos aqui para mais um episódio do Empreendelas e hoje eu tenho uma convidada muito especial. Mas antes de anunciá-la, eu quero falar com vocês de um assunto bem importante para mim e que eu espero que sejam para vocês, que seja para vocês também. Recentemente eu fui nomeada embaixadora de um projeto na África aqui em Portugal, então eu estou liderando alguns movimentos, vou tentar levantar alguns recursos para enviar para essas crianças lá. Depois eu vou deixar todas as identificações, vou deixar os arrobas aqui na descrição do episódio. E também vocês podem acompanhar tudo lá no Instagram da Casa da Mãe Regina. Tá bem, gente? Depois a gente vai falar mais sobre isso. E hoje eu estou com a minha psicóloga, gente. É muito engraçado isso, porque quando a gente estava conversando, né, e ela tem me acompanhado nos últimos tempos, me veio a ideia de trazer um tema que é algo que eu tô passando, né? E eu tô aqui sendo bem honesta de abrir para vocês que realmente eu tenho sentido isso, eu tenho vivido isso e ela tem me acompanhado e eu resolvi trazê-la para a gente conversar sobre esse tema, que é o burnout digital. Então eu estou aqui com a Catarina Carvalho, seja muito bem-vinda ao Empreendelas. Muito obrigada desde já pelo convite, Thay. Sei que é algo importante para ti e para mim também, porque apesar de todos estes quilómetros que fiz, será sempre algo positivo dar voz a uma de tantas problemáticas da saúde mental. Portanto, se o meu propósito e a minha missão de vida é esse, cuidar de pessoas e chegar a pessoas através das suas problemáticas mais ou menos instaladas, então, claro que sim, que dar voz a esta problemática em questão, portanto, o burnout digital, faz-me todo sentido. Portanto, desde já, muito obrigada. Sim, sim. E o curioso é que quando eu mencionei para você, né, sobre o burnout digital, você falou assim: "Nossa, mas a gente não se fala muito nisso, né? Então eu vou fazer minhas pesquisas, vou olhar, vou ver o que tem para a Uhum, gente levar isso". E eu queria que você explicasse para as pessoas o que seria o burnout digital, porque a gente já sabe o que uhum. é, né, o excesso de trabalho, mas o que seria isso e como que a gente reconhece, né? Eu acho que a minha primeira pergunta para você é essa, eu acho que para as pessoas entenderem também. Pronto, antes de irmos à definição em concreto, portanto, das dimensões que abrange aqui o burnout, será importante definir isto em termos de problemática. Portanto, nem sempre foi consagrado uma problemática, uma doença, era sempre o resultado de outras problemáticas. Portanto, o esgotamento era sempre o resultado de outra problemática que não só, por si só, independente. Em 2022, o CID-11, que foi a última revisão ao Manual das Problemáticas da Área da Saúde Mental, que é a Classificação Internacional de Doenças, a sigla, achou por bem colocar esta problemática como independente, portanto, designar como burnout ou problema esgotamento profissional. E a partir de 2022 nós vemos vindo a falar sobre isto. Isto tem outra esfera, portanto, é como disse esta digital. Cada vez mais nós estamos na era do digital, nós queremos o prazer rápido e instantâneo, e por isso mesmo achamos por bem falar desta temática. Como disse a Thay, nem sempre isto teve a sua importância, agora cada vez mais pela época em que vivemos, mas para ser considerado um esgotamento, portanto o burnout, terá que estar aqui perante três dimensões. A primeira, desde logo, o cansaço, perante tanto seja no digital como no trabalho físico, portanto, engloba as duas. O cansaço, portanto, um esgotamento, a falta de energia. Depois tem que contemplar outra dimensão, que é aqui o facto de nós cada vez mais temos pensamentos negativos sobre o trabalho. Quando o vamos fazer, independentemente da área, acharmos que aquilo vai correr mal e que há sempre uma visão distorcida ou não, Negativa, né, negativa pra sim, daquela sim. situação. E por último, cada vez mais nós não produzirmos profissionalmente. Portanto, porquê? Porque temos as outras condicionantes por trás, não é? Há sempre um envolvimento do pensamento, emoção e comportamento resultante. E isto envolve as três esferas. E Uhum, desculpa, se te cortar assim, mas uhum, na esfera digital, assim, uhum, quais seriam os primeiros sinais que eu, porque eu tive os meus, uhum, né? Tem uhum, dias que eu, como eu mencionei antes, uhum. que eu quero pegar esse telefone e jogar ele na parede. É isso mesmo. Como que a gente consegue identificar? Esse é um dos primeiros sinais, né? Uhum. A aversão mesmo de não querer pegar.
Quais são os outros? É Como que a isso gente mesmo, identifica? é isso mesmo que disseste. É os pensamentos negativos. Portanto, tu já estás mentalmente a achar que aquilo é mau para ti, portanto, vês a situação de forma negativa e a partir daí conduz-te a evitares ou então o contrário, a achares que tens de te cobrar mais e que tens que aparecer mais. Portanto, há sempre ou o evitamento, o tal afastamento, ou querermos cada vez mais. Acharmos que temos que dar o nosso melhor e tem que ser mais e não vamos atingir esse mais, não é? Sim. Portanto, será por aí as dimensões que tem que completar. Ok. E, assim, eu entendo que, às vezes, o excesso de tela, né, pode ser um cansaço. Mas aí nós temos o cansaço da tela, o Uhum, cansaço realmente do digital, de estar ali uhum, nos comparando o tempo todo. uhum, E existe o burnout. uhum. É a mesma coisa ou existe uma diferença? Existe uma diferença, mas nem sempre está clara. É difícil nós chegarmos a essa diferença. Porquê? Porque é tudo cansaço, como estavas a dizer, e bem. Quando é que nós mais facilmente conseguimos perceber onde estamos presente a uma coisa e quando estamos presente e perante outra coisa? É quando nós fazermos o exercício mental. Eu consigo desligar-me do trabalho e consigo relaxar, quando digo relaxar ao fim de semana ou num pequeno período de férias. Isto é possível? Se é possível, então quer dizer que nós não estamos tão doentes assim. Portanto, nós conseguimos desligar. Provavelmente tivemos uma semana mais complicada, mais estressante, mais desafiadora, mas conseguimos desligar. Quando não é possível, e mesmo estando de fim de semana, e mesmo estando nas ditas férias, não é possível esse desligar, então se calhar aí a situação é mais preocupante e se calhar aí podemos estar perante algum tipo de problema, neste caso, este tal esgotamento, não é? Até mesmo uma dependência, será? Seria isso, assim, quando... Porque como eu te mencionei antes, né? Às vezes eu tô com o meu telefone assim, eu trabalho com isso, né? Eu tenho que estar o tempo todo olhando. Uhum. É, eu vejo ali as aplicações todas, mas o meu dedo sempre vai no automático no Instagram. Uhum. Isso é uma coisa, é uma dependência, como é que explicaria isso? Isto é uma dependência, não é? Nós vivemos hoje a era do digital em que queremos tudo para o ontem e não vivemos o aproveitar o aqui e o agora, não é? Então estamos sempre focados em o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer e tem que ser o mais rápido possível. E então nós entramos num neurotransmissor que é a dopamina, em que nos dá o prazer e a gratificação rápidos no instantâneo. É isso que nós queremos. E quanto mais fazemos Tipo um vício, né? um vício, é mesmo um neurotransmissor, é, digamos que um mensageiro do cérebro. Ele dá-nos essa informação que é verdadeira, nós estamos realmente a sentir esse prazer, mas realmente estamos a criar o tal vício, a tal dependência. Ou seja, isso já não é um prazer gratificante, bom, positivo, mas começa a entrar em algo mais disfuncional e deixa-nos desta forma. Portanto, há quem pôr limites. Não é? Para isto. Sim. O rolar o feed, como tu me disseste, há que impor limites para isso. E nós temos que saber quais são os nossos limites. Eu já ia entrar numa pergunta que acho que você está caminhando para a resposta dela, que é o seguinte. Muitas vezes, né, porque o digital tem trazido muitas coisas boas, Sim. mas você acredita que o digital está estragando a sociedade ou somos nós que não estamos conseguindo administrá-la? Como é que você vê isso? Quem mais tem impacto aqui? Eu acho que nós não estamos a saber lidar com esse impacto. A internet, o digital tem as suas vantagens, tem muitas vantagens, não podemos estar aqui a olhar só para o lado mau, não é? Mas o desvantajoso é mais penalizador atualmente, não é? Nós temos as vantagens, mas temos que saber que nas desvantagens tirar o partido delas. Portanto, qual é que é a aprendizagem delas? Ela está-me a fazer bem, não me está a fazer bem fazer este limite. E quando é que nós fazemos esse limite? Quando nos conhecemos, não é? A importância do autoconhecimento não é um clichê. Nós realmente precisamos de nos conhecer para perceber aquilo que queremos, quais são as nossas capacidades, quais são os nossos limites e a partir daí construirmos aquilo que é mais vantajoso para nós. E o vantajoso não significa que tem que ser igual ao do outro, igual à figura pública que nós conhecemos, igual ao milionário que nós conhecemos e que dá a cara. Estamos em sintonia aqui. Eu já ia chegar aí também, que eu acredito que essa coisa da gente também ficar olhando para a grama do vizinho, né, e achar que tá sempre melhor que a nossa,
É sempre um feed muito perfeito, né? Eu acho que todo mundo que me acompanha no digital hoje sabe que a minha mensagem é sempre passar mesmo verdade, né? E Uhum. tentar aproximar um pouco do meu trabalho com a minha vida pessoal, para que as pessoas entendam que não é 100% o que elas veem. Não é, gente, de verdade, assim. Às vezes a gente posta uma foto bonita no local bonito e ninguém sabe o que tá acontecendo ali de fato, entendeu? Então, assim, às vezes é só mesmo um lugar bonito que você viu, que tirou foto, que às vezes você não tá nem usando o lugar, entende? Uhum. E essa comparação constante, além de gerar competitividade entre as pessoas, ela traz, assim, uma sensação de frustração, não é? Uhum. De tipo assim, de olhar pra vida do outro e falar assim, nossa, mas a minha tá. Às vezes eu tô numa viagem maravilhosa e uma pessoa tá em outra viagem e eu consigo, na minha viagem, estar infeliz. Porque eu acho que a viagem do outro tá sempre melhor que a minha. Melhor. Uhum. Mas por que isso acontece, assim? Porque nós não estabelecemos o que eu te estava a dizer. Não estabelecemos aquilo que nós gostamos, as nossas prioridades, os nossos limites, as nossas capacidades. E achamos sempre que o outro faz melhor e depois atribuímos aquela culpa, não é? Aquela rivalidade entre o estado de superego e ego. Portanto, o superego é aquele que nos manda obrigatoriamente a cumprir com as normas da sociedade e as regras da sociedade, e depois temos o ego, que anda ali no limbo entre aquilo que é os nossos desejos e aquilo que são as condições e a conduta do superego. E então esta rivalidade entre eles faz com que nós nos sentimos com culpa, não é? A culpa de que as nossas crenças pessoais estão um bocadinho erradas, não é? Porque achamos que o outro é que está melhor e é que faz melhor e não olhamos para dentro, a tal introspeção que é necessária e vermos o que é que nós gostamos realmente, e depois atribuímos sempre esta quase que benefício, quase que o outro é sempre melhor do que eu, porque nós sentimos este sentimento de culpa. Não temos não olhamos para dentro, não paramos. Não é à toa que Portugal, em específico, é um dos países da Europa que mais consome antidepressivos e que mais stress vive. Porquê? Porque É sério isso? nós não olhamos para dentro e não fazemos estas paragens, estas introspeções que são necessárias. Mas será que não seria diferente, né? Que eu Uhum, sempre falei com você, assim, uhum, você é profissional, vai saber me dizer melhor. Eu tenho uma dificuldade, eu uhum, amo calmaria, amo uhum, estar em lugares uhum, calmos. uhum, Acho lindo, faço yoga, medito, uhum, tento meditar pelo menos, uhum, mas eu sinto que eu fico melhor no caos. uhum, E o caos pra mim é como se fosse o meu refúgio, é como se eu não tivesse tempo pra pensar em outras coisas. Então, como eu acredito que Portugal é um país muito calmo, né? uhum. As pessoas acabam por, não sei, talvez, acho que até o excesso mesmo da calmaria, não. De ter que olhar mesmo pra dentro e falar assim, nossa, isso tá acontecendo. E aí você não consegue gerir e você acaba usando esses medicamentos. Quem tá vivendo no caos, numa cidade grande como Madrid, por exemplo, ninguém tá olhando para seus males, né? Uhum. Ninguém tá olhando para suas doenças, para suas dores. E aí eu acho que acaba por não bater de frente com elas e não precisar tanto, né? De encarar isso. É Você isso não que tu acha? disseste. O barulho fora, não é? A confusão exterior faz com que não consigamos ouvir tão bem o nosso interior, não é? E isso é benéfico para quem não está tão bem gerido internamente. Portanto, quanto mais nós estamos num local calmo, mais nos vamos sentir que o turbilhão, portanto, o barulho interior faz eco, não é? Conseguimos ouvir mais as nossas dores, os nossos problemas internos, disso que nós estamos a falar. E então faz mais eco e ouvimos mais. Se nós estivermos num lugar onde o barulho já é tanto, não é? A confusão, o movimento já é tanto, a nossa dor, se quisermos assim dizer, os nossos E problemas já ficam mais esquecidos ali, não E o é? que você explicaria de forma cultural Uhum. é o fato de Portugal ser um dos países da Europa que mais utiliza antidepressivos? Porque nós queremos tudo para ontem. Nós somos pessoas muito ansiosas, não é? E não Você fala o português em o si? português em si. Mas o que explica isso? É porque eu sou curiosa. Porque nós não queremos. Nós, por exemplo, eu vou-te dar um exemplo. Conheço muitas pessoas que recorrem, que são pessoas ansiosas, que têm problemas mal resolvidos, porque Portugal ainda não acedeu tão bem quanto necessário à saúde mental, portanto, à psicologia e por aí fora, e não se cultiva, não faz terapia, não tira proveito dele mesmo. E então
o que é mais rápido, sem ser ir a um psicólogo, porque tem o seu tempo de cura e de aprendizagem de estratégia e tudo mais, e isto faz com que as pessoas queiram coisas pró-imediato. E então o que é que fazem? Recorrem a um médico, a um psiquiatra, e ele nem precisa de ouvir muita história de vida. Eu vou falar sobre Sim. isso. Ele nem precisa de ouvir muita história de vida, ele simplesmente percebe, olha, a pessoa tem uma dor que a atormenta, uma tristeza profunda. Só quer se livrar logo, né? Quer se livrar logo. Não é profissional. E dá os antidepressivos, portanto... Em 2000 e... Não me lembro. Em 2022, que eu tive o iniciozinho de uma depressão, mas também era falta de alimentação, não estava me alimentando muito bem. E eu lembro que eu fui no psiquiatra, aqui no hospital ali, eu não vou falar o nome do hospital porque depois vai comprometer, mas eu sentei, assim, pouquíssimos minutos, ela não me orientou a assim, procurar um profissional, um psicólogo para entender as minhas dores, e ela simplesmente me passou um antidepressivo fortíssimo. Eu comecei a tomar aquilo e eu tive acho que eu tive um efeito contrário, sabe? Eu rejeitei a medicação porque eu tive uma crise no meu trabalho, onde eu lembro que tinha uma caixa, sabe aquelas coisas, eu esqueço o nome daquilo, que tem cafés para tirar cafés? As máquinas. E não, era. E tinha ela assim no canto do trabalho, eu lembro que eu fazia assim na minha perna, sabe? E parecia feito do remédio. Não, eu fazia assim mesmo, sem parar, não sei, talvez ansiedade. E eu não tinha sentido isso ainda. Eu comecei a sentir depois do medicamento. Aí eu corri pra trás dessa máquina e fiquei encostada assim no chão, com medo, assim. E eu tenho quase certeza, não sei, talvez você me diga, pode me dizer melhor, mas que foi o medicamento, sabe? Mal orientado, mal manipulado, porque ela não se preocupou em saber por que eu tava daquele jeito. Não, eu conheço várias histórias em que isso acontece. Portanto, vivem numa ansiedade. Às vezes, a causa dessa ansiedade são vários problemas, várias variáveis e que devem ser ouvidas e tratadas, não é? Não atender logo à raiz do problema. É a depressão que tem, então vamos atuar. Isso é contraditório a boas práticas, não é? Eu acho. Mas é o que tem vindo a acontecer muito em Portugal. Estão muito ansiosas, têm estado muito deprimidas nos últimos tempos e depois temos tudo a ver para trás. Portanto, para ser considerada uma depressão, nós temos que ver que tipo de variáveis tem que estar a acontecer e em quanto tempo é que isso tem que acontecer, não é? Não é eu ontem ou eu há 15 dias, há 3 semanas estou mais triste, isolo-me mais e acho que realmente... estou numa depressão. Para isto acontecer, tem que estar 12 meses consecutivos a acontecer-me isto. Eu isolar-me, eu estar deprimida, eu não querer conviver socialmente com ninguém. Portanto, tudo isto, alterações a nível de sono, a nível alimentar, portanto, tudo isto tem que estar a acontecer para realmente ser declarada uma coisa destas. E o que é que está na origem? Temos que ver tudo para trás. Não é estar a ver o problema ali e agora e atuar nele. Então, o que está para trás fica aqui camuflado. É isso que vamos fazer. Acho que não é por aí, mas é o que tem vindo a acontecer. Tá, e voltando lá ao nosso tema principal, você acha que dá para ter por exemplo, para mim, vou falar do meu caso, assim, ter uma vida equilibrada atuando no digital, ou você acha que o digital é o mal de todos os tempos e que realmente só tende a piorar? Não, o digital, como já vimos, traz vantagens. Existem benefícios do digital. Agora, cabe-nos a nós perceber aqueles tais limites que nós estávamos a falar. Portanto, tudo aquilo que é bom para nós, mas com regras. Portanto, percebermos o tempo que nós passamos no digital, quem vive do digital a tempo inteiro, perceber que há um tempo, assim como, vamos dar aqui um caso prático, tu tens um trabalho num escritório das 9 às 18, sabes que o teu horário de trabalho é aquele, e quando sais de lá é suposto, e se não for suposto, há alguma coisa aqui que poderá estar a acontecer, suposto tu saíres do âmbito profissional e entrares no teu pessoal, que é fazeres tudo aquilo que tu gostas, teres tempo de cuidares, não é? Contribuires para o teu bem-estar, portanto, através dos hobbies, as tais terapias que falávamos, o yoga, o mindfulness, portanto, entrar aqui num conjunto de variáveis que tu gostas, que te dá aqui uma gratificação. Agora, não podemos passar tempo desmedido nas telas, até porque traz outros malefícios a nós. Não só aqui
o facto de estarmos tão viciados, de trazer aquele vício, aquela dependência, mas também o facto de nos regular noutras variáveis, a nível de sono, a nível alimentares. Portanto, Sim. aquela recomendação básica que se fala de 30 minutos a uma hora antes de irmos dormir, efetivamente, podermos desligar da luz que nos causa e que nos interrompe o sono, é fundamental. Portanto, estamos a falar em várias situações que desregulam e depois tudo o que tira da tua zona de conforto, a médio e longo prazo, causa desconforto. Portanto, não é só o tirar-te do conforto porque tens um desafio qualquer diferente na tua vida, na tua semana, mas também tirar-te do teu conforto todos os dias da tua vida, ou seja, trazer-te esse mal-estar, esse esgotamento, que é o que nós estávamos a falar na base da conversa, traz-nos aqui prejuízos, não é? Desconfortos. Eu vou vou fazer uma pergunta também, que eu acredito que isso é um dos piores gatilhos, né, assim, para pessoas que estão do outro lado da tela e que não trabalham com isso e que só acompanham, porque existem duas vertentes. Existe, né, os influenciadores, as pessoas que trabalham com marketing, que é o meu caso, e existe o espectador, né? Então, às vezes, a alta produtividade fictícia, porque eu vejo muitos influenciadores, não é o meu caso, porque eu não sou influenciadora, eu sempre falo isso, né? Eu sou uma estrategista digital, eu trabalho com isso. Posto algumas coisas do meu dia a dia, mas não é tudo. Mas tem alguns influenciadores que, por exemplo, eu vi um vídeo muito interessante uma vez, que a menina acorda de manhã, cedo, assim, tipo, super depressiva, cansada, mas ela abre a tela do celular e mostra uma energia maravilhosa e tal. Depois ela tá super cansada, aí senta no sofá assistindo TV, mas coloca uma roupa de ginásio e mostra que tá indo pro ginásio. Aí depois vai ler um livro, tudo coisas fictícias, né? De como essa rotina fosse, nossa, eu sou essa. Aí você olha do outro lado da tela e fala, nossa, que vida maravilhosa, eu não consigo fazer isso não, meu Deus, como que ela tem essa alta produtividade? E aí as pessoas ficam frustradas por olhar para a vida e falar assim, nossa, mas ela consegue fazer isso tudo e eu não consigo. E às vezes a pessoa nem tá fazendo, às vezes é só mesmo um fake, sabe? E eu falo honestamente, porque eu trabalho com isso. Eu tenho várias amigas, várias do digital, que vivem uma vida de mentira. Que elas fingem um relacionamento feliz, fingem uma produtividade, vivem de estímulos emocionais, ou seja, agora isso tá na moda, eu vou querer fazer isso, né? Agora eu vou jogar tênis, agora eu vou, sei lá, jogar basquete, agora eu quero ser isso, agora eu quero ser aquilo. E, de fato, é só o estímulo mesmo do momento. Para incentivar as pessoas, daqui a pouco ela já muda a história, a narrativa, e aí quem tá do outro lado já não consegue nem acompanhar o que ela tá fazendo, entendeu? Como é que você explica tudo isso? Como que a gente consegue identificar essa verdade? Eu fico preocupada, porque assim, eu quero passar a verdade para quem me acompanha. O que eu faço, de fato, eu faço. E foi o que eu falei para você esses dias. Eu tô fazendo yoga todos os dias, mas eu não tô conseguindo me concentrar, eu finjo que eu tô fazendo. Mas é para eu internalizar. Já é esta tentativa. Já é a tentativa, entende? Mas não é por estímulos. Eu faço porque, de fato, é algo que sempre me acalmou, entendeu? E tudo que eu faço é de verdade. Mas, assim, essa coisa de todo mundo fingir que tá vivendo uma rotina perfeita, gente, esquece que não é bem assim. O real é o aqui e agora. O aqui e o agora. É o que nós estamos a viver. Não interessa o amanhã. O amanhã será um bocadinho o resultado daquilo que nós ambicionamos, realizamos, objetivamos hoje, não é? Para concretizar. O ontem já passou. Serve de aprendizagem, não é? Existem momentos bons e maus. Nunca existem só momentos bons ou maus. Portanto, o ontem serve para isto. Aprendermos. E o aqui e o agora é o importante, mas real, não é? O que e o agora que nós estamos a viver neste momento é o real. Agora, o que nos passam esses empreendedores do digital é, muitas vezes, como disseste, um bocadinho falacioso, mas eles têm que ter uma responsabilidade, não é? Exato, era isso que eu ia falar, a responsabilidade mesmo, não sei que nome que a gente dá a isso, mas eu acredito que é olhar com empatia, né, para as pessoas. Sim, empatia, percebermos que no lugar do outro eu também quereria
estar a ver uma história de alguém que seja verdadeira e que esteja efetivamente a acontecer, mas também todos nós, não só eles que vivem e as pessoas que vivem digital, mas todos nós temos uma responsabilidade social. Eu acho que Isso, esse nome. primeiramente é emocional, é social, é nós sabermos que nós temos que ter algum peso, alguma consideração por aquilo que fazemos e dizemos ao outro, em todo momento da nossa vida, independentemente de profissão, não é? E com isso, sabermos que se eu faço o meu melhor e se eu, na minha realidade, tenho essa consciência e presto aquilo que eu acho de melhor para mim, beneficamente para mim, então o outro não tem que atender ao que é benéfico para mim, ele tem que atender ao que é benéfico para ele. Para não é? ele, exatamente. Pronto. E nós, cada um tem que fazer assim. Portanto, tem que ter aquele tal processo que falámos do autoconhecimento, é a base de qualquer coisa e qualquer problemática, para a partir daí perceber que o que ele faz, verdadeiro ou não, mas que tem ainda assim o peso de ser verdadeiro, porque tem essa responsabilidade, quanto mais não seja, não é por ser influenciador, mas por ser um ser humano. E que peso, né, que tem esse nome, porque você pensa nome influenciador, quando você fala de influenciador, você tá falando de influência, né, você influenciar pessoas, mas que tipo de influência você tá fazendo? Né, o que você tá, qual é o seu objetivo? Você tá querendo só ali tentar, às vezes, muitas vezes, até criar uma própria narrativa para si mesmo, de que eu tenho uma vida perfeita e eu não vivo aquilo? Muitas vezes é Entende? isso mesmo. É a criação da própria história na tela. É a pessoa criando a própria história mentirosa na tela para convencer a si mesmo de que aquilo é real. Entende? Sim. Eu não sei se eu consegui chegar no raciocínio certo, mas é como eu vejo. É isso mesmo. Porque eu sempre eu tentei encontrar palavras para isso, porque, gente, eu tô há 6 anos fazendo isso, eu já vi de tudo. Acredito. E, assim, quando eu tô ali na minha página, quando eu tô falando com pessoas, eu divido tudo, vulnerabilidade, problemas, olha, é assim, a minha vida é assim, não tá perfeito, mas tô tentando, vai dar certo. Eu acho que essa narrativa é a narrativa que eu quero passar, sabe? E eu acho que essa bandeira que eu tô tentando levantar o tempo todo, gente, vamos ser de verdade. Vamos falar a verdade para as pessoas, vamos incentivar de verdade, vamos influenciar de verdade. Muitas vezes, assim, eu fico até pensando que não é culpa nossa também. Porque o que eu penso, assim, que nós da geração Z, né, que acho que é Z, né? Nós somos, sim. nós não fomos preparados para o digital, entende? Então, quando chegou a tecnologia lá nos anos 90, né? Nós somos dos anos 90. Acho que lá para 2000 e quê? Os anos 2000 para cá que veio a tecnologia mesmo forte? Tô errada? Se calhar a aderência maior, talvez. A aderência maior de 2000 para cá. Nós que somos da geração lá dos anos 90, nossos pais não tinham digital. Eles não sabiam nos orientar. Então, eles não sabiam, tipo assim, quando chegou pra gente, a gente tava com aquilo ali, e aí agora vamos fazer o quê? Aí faz o que pensa, que dá na telha. Mas nós, que somos essa geração que vamos ter filhos, nós precisamos ensinar e educar os nossos filhos de forma que eles consigam administrar. Porque senão vai vir uma geração atrás da outra, acredito que vai melhorar com o tempo, né? A gente né? Estamos evoluindo, mas é muito importante nós termos a consciência de dar uma freada também, sabe? Eu gostava de comentar duas coisas que acabaste de dizer. Sim. Uma é de que, no teu caso em particular, passas as tuas vulnerabilidades também. E isto nem sempre é fácil, não é? Atendermos às nossas vulnerabilidades e expormos ao público. Mas nem todos os influenciadores ou criadores de conteúdo digital têm que passar essas vulnerabilidades. Está tudo certo se quiserem passar informação do seu dia-a-dia verdadeira, que é isso que nós estamos a falar, mas que não atenda tão às suas fragilidades, não é? Está tudo certo e não quer dizer que estamos aqui a passar falsas realidades. Agora, e é uma decisão de cada um, não é? Agora, o digital, como disseste, se calhar começou aí fortemente a surgir e a ser consumido, se calhar nos anos 2000 por aí. Agora, os nossos pais, e se calhar muitas pessoas dessa altura e dessa geração, se calhar já também eles vendiam
histórias falsas, não é? Para os outros, está tudo bem, está, não sei o quê, ou aquela sensação de que a Mas no história real, até... né? Mas no real. Agora Mas a gente tem a tela agora pra a gente tem a mentir. tela e ainda consegue mais facilmente, se calhar, Passar a passar narrativa. Exatamente. É, porque não tá Exatamente. vendo ali, né, presencialmente. Uhum. E você acredita que, por exemplo, voltando, né, pra vertente que a gente tava falando, Uhum. às vezes até eu mesma me sinto culpado o dia que eu não posto. Uhum. Você acha que isso é saudável, que de fato realmente é um estágio de dependência mesmo? Uhum. O que seria? Porque tem dias que eu falo, não posto nada. Eu falo, gente, eu não coloquei nada hoje. Uhum. E eu me culpo por isso, sabe? Não sei se é pelo trabalho ou se... Uhum. Culpas-te porque já estás-te a cobrar, não é? Porque se calhar já vês alguém que tu segues ou alguém, não é? Várias Fez tanta pessoas coisa. que tu segues que realmente estão a produzir tanto, a divulgar tanto, tu achas que também tu cobras-te, portanto, também tu tens que fazer da mesma forma. Não só estarmos aqui na comparação, como estarmos a sentir a tal culpa, não é? Este viver no limbo entre o superego e o ego, não é? Faz com que nós tenhamos crenças erradas de nós, porque achamos que nós temos de ser igual ao outro, que nós estamos a ver... que é bom, que está a fazer um bom trabalho, que está a apostar muito. Portanto, há sempre esta comparação É constante terrível isso. e essas crenças um bocadinho erróneas daquilo que nós próprios somos e queremos. Eu acredito que essa coisa que a gente tem de se comparar com o outro chega a ser um autoabuso, né? De você ficar assim, nossa, eu deveria fazer igual. Nossa, eu não tô fazendo igual. Se eu fizesse de repente. Porque a gente não olha mais com inspiração, né? A gente não se inspira, a gente se compara. E como terrível isso hoje, né? Das pessoas realmente não estarem se inspirando nas outras, estarem mais se comparando às outras e copiando as outras e não vivendo a própria história, sabe? Como deveria. Você acha que seria mesmo o nome seria esse, autoabuso mesmo? Autoabuso e se calhar acrescentaria autossabotagem. É nós termos comportamentos errados acerca de quem somos num mundo em que estamos a viver, no contexto em concreto que nós estamos a viver, não é? Tendo essas crenças erradas sobre nós, não havendo o autoconhecimento que está na base, havendo essas crenças erradas, faz com que sentirmos no dia-a-dia baixa autoestima, percepção errada do mundo e de nós, não é? E então nós sentimos esta autossabotagem diariamente. Porquê? Porque estamos a ver o outro e ela estamos a comparar com a vida do outro, não é? E então há aqui um comportamento logo inerente a nós mesmos. E o que você acredita, assim, que vai acontecer nos próximos tempos, assim, a nível digital mesmo? O que você acredita que vai acontecer? Que vai piorar, que vai melhorar, que as pessoas vão se adaptar, as pessoas vão surtar mesmo, ficar loucas? O que você acha que vai acontecer? Na sua Olha, visão profissional. E aí, certo, tá. certo. Olha, atendendo aos dados, portanto, partindo do presente, para depois fazer essa perspectiva do futuro, os dados dizem-nos que Portugal é o país da União Europeia com maior taxa desta problemática. Portanto, estamos a falar do burnout. Não estou a dizer que é um dos países, eu estou a dizer que é o país da União Europeia. E este estudo, que teve este resultado, que concluiu isto mesmo, teve nas suas hipóteses 3 variáveis. Desde a felicidade, o índice de felicidade de cada país, o número, portanto, o salário auferido anualmente e o número de horas trabalhadas semanalmente. Tendo em conta isto, Portugal ficou na posição mais desfavorecida, porque somos o país, ou um dos países que menos ganhamos, somos um dos países que mais horas semanalmente trabalhamos e por isso reverte-se naquele tal índice de felicidade que eu estava a falar. E leva-nos também a isto, a falta de produtividade constante, ao esgotamento, porque quanto mais insatisfeitos estamos num lugar, mais achamos que somos infelizes lá, por muito que às vezes não haja essa consciência, e daí às vezes ser tarde para reverter isto. Portanto,
Perspectivando agora de futuro, eu acho que ou continuamos a ter estes comportamentos de sensibilização, de alerta, que é o que nós estamos também aqui a fazer, a dar voz a esta problemática em questão, em concreto, da saúde mental, ou então vamos assistir a muitos mais casos de burnout e a muitos mais casos de esgotamentos, quer seja a nível profissional ou noutros âmbitos. Portanto, Ou resumindo, vai ser pior. possivelmente. Mas a nível mundial, assim, você acha, e o que você acha que poderia vir de intervenção, assim? Seria nas escolas? Seria dentro da família? O que seria? Qual é a solução? Desde logo nas escolas, como falaste bem, porque o indivíduo, eu costumo dizer muitas vezes que o indivíduo de hoje será o adulto amanhã. Portanto, se intervirmos desde logo neste indivíduo, nesta criança em idade precoce, se calhar estamos, não quero dizer que vai ser linear, portanto, que em adulto vai ser uma vida perfeita, mas se calhar estamos a impossibilitar, de alguma forma, ainda que possa ser uma percentagem mínima, que vai ser um adulto mais disfuncional, com mais problemas. Portanto, o burnout, falar de burnout ou de outra temática, estamos a dizer que intervir nas escolas e com crianças será desde logo, sim, sem dúvida, uma boa estratégia, não é? Mas tudo o que seja de... Nós estamos num país, Portugal, como eu também já disse, que ainda adere muito pouco à saúde mental, não é? Ainda estamos um bocadinho na pontinha do iceberg daquilo que nós podemos fazer, porque ainda a saúde mental em Portugal, e eu não sei se tens tu essa ideia, porque não estás cá desde sempre, foi muito sempre comparada à parte da bruxaria e dessas temáticas assim. Portanto, religiosas, pronto. O que é que as pessoas pretendem? É que chegar ao sítio e que a pessoa diga logo qual é que é a solução e fica arrumada, não é? E por isso... já entendi. Por exemplo, que a cura sempre vai vir desses rituais, né, que eles fazem espirituais. E Portugal sempre foi muito apologista disto. Sempre teve uma visão para isto. E então, entre ir a um psicólogo e ir a alguém dessas... Um cartomante... por exemplo, achavam sempre que era mais rápido aquilo. Isso é bom, isso é polêmico. Achavam mais rápido aquilo, não é? E ainda estamos numa visão... Acredito que hoje em dia já há muita gente, já há pessoas mais velhas... Evoluídas. Já evoluem a sua perspectiva em relação à saúde mental. Portanto, em que acreditam que a saúde mental traz benefícios e que não quer dizer que a pessoa esteja completamente doente e maluca, não é? Mas pelo menos que precisa de algum acompanhamento, às vezes até é pequeno, nem precisa de muito tempo, não é? Ao longo da sua vida, mas pelo menos para alguém ouvi-la e restabelecê-la um bocadinho, em alguma parte ou de algumas partes das suas vidas. Portanto, nós sempre tivemos esta ideia da saúde mental e creio que por isso é que também não aderirmos tão facilmente a esta... E depois também não há tanto contributo do Estado a nível de saúde mental, não é? E nem toda a gente tem esta disponibilidade para aderir realmente a uma consulta e a um conjunto delas, então... ainda pior, não é? Portanto, há aqui este papel que tem que ser feito não só nas escolas, mas também no nosso dia-a-dia de sensibilizar e educar para estas temáticas, seja o burnout, que tem um peso considerável, como também tantas outras no foro da saúde mental, não é? Entendi, gente, mas eu não tinha pensado nisso, porque assim, eu sou uma pessoa extremamente espiritual também. Mas eu tento equilibrar e eu acho que talvez seja mesmo o contato com a realidade mesmo, que, né, de estar sempre lidando com pessoas com problemas, né, de estar sempre... Porque eu acho que quando nós somos muito empáticos, nós acabamos por atrair também essas pessoas, né, que têm muitos problemas, né, de gestão de emoções mesmo. E eu tenho essa facilidade para atrair pessoas assim para minha vida. E eu vejo quantas pessoas... Eu tenho uma amiga mesmo que ela passou, assim, um ano sem me... na verdade, ela é minha melhor amiga. Uma das minhas melhores... Não posso falar melhor amiga, porque depois eu vou denunciar a pessoa aqui. Mas ela passou um ano sem me responder. Sem falar comigo. E é muito louco. Não, na verdade, ela passou 5 meses sem me responder. Eu falei, morreu? Só pode ter morrido. Aí, depois eu fiquei pensando, mas que cruel que tá sendo comigo, né? Mandei várias mensagens, quero saber se você tá bem, tá tudo bem. Sumiu. E aí, eu peguei e bloqueei. Aí, depois de um ano, assim,
Aí eu desbloqueei ela e ela me enviou uma mensagem, entende? E o que ela denuncia pra mim é que ela tinha mensagens por responder há 1 ano, que ela só conseguiu responder agora. E porquê que isso aconteceu? Porque focou muito no trabalho e num relacionamento. E aí o relacionamento acabou, enfim. E aí teve... Porque não consegue talvez gerir, né? Eu entendo também, ela tem os problemas dela, mas não conseguiu gerir, ficou por mensagens por responder. Eu acho que a ansiedade... Como que uma pessoa fica 1 ano sem responder as mensagens do WhatsApp, entende? Isso e me dói, porque, assim, é um nível muito profundo mesmo, assim, de autoconhecimento. Porque eu consigo gerir 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas nem todos temos... Nem todos temos isso. Isso que eu fico pensando. Aonde está o nível, sabe, de autoconsciência aqui? Porque uma pessoa ficar sumida por 1 ano, sabe? Porque não consegue... O que acontece? De autoconsciência e de equilíbrio, não é? Termos essa ideia de temos umas horas para o trabalho, temos de ter um tempo. Seria um hiperfoco ou não? Seria mesmo ansiedade? Porque Não assim, na minha visão, hiperfocou no relacionamento e hiperfocou no trabalho. E aí só tem essas 2 coisas. Não faz mais nada além disso. E não equilibrou. É isso que eu te estava a dizer. Aí não quando saiu o relacionamento, colocou os amigos de novo. Não equilibrou, que tem várias esferas na vida dela. Tem os amigos, tem o relacionamento, tem o trabalho. Portanto, há aqui várias vertentes da vida dela que deverá conciliar melhor ou pior, mas que ainda assim existem, não é? E coexistem. Portanto, há que haver este equilíbrio de eu tenho um tempo para isto, mas também tenho que ter um tempo para mim, para me reequilibrar e reestruturar, fazer as minhas introspeções e perceber aquilo que me faz sentido. E depois ter um tempo para os outros que estão na minha vida de verdade. Portanto, quando falta este equilíbrio, tendemos a focar só numa coisa e sabemos deve ter alguma explicação, porque para mim isso não é normal. Uma pessoa não fica 1 ano sem responder mensagens. Entende? Não sabemos aqui, pois não sabemos a história, não sabemos aqui a história. O que é que estava por detrás do relacionamento, se era um relacionamento normal, saudável ou abusivo. Possivelmente atiro eu aqui que não seria um relacionamento saudável, porque senão também lhe teria alertado. Não, mas o namorado incentivava. Okay. Vai lá, sai com as amigas, faz isso aqui. Mas ela não ia. Pois. Talvez por dependência, não sei. Talvez não sabemos o que é que está na origem, mas sabemos sim uma coisa... não está normal. Que não é normal e que não houve um equilíbrio. Tudo o que esteja por trás, lá está, o que nós estamos a falar há pouco. É preciso ouvirmos as histórias e perceber o que é que está por trás, não é? Ao contrário do que alguns profissionais fazem, que está ali o problema... resolve-se de imediato o problema. Portanto, é ouvir. Não sabemos a história, não podemos aqui levantar muitas hipóteses, não conhecemos, mas sabemos é que isto não é normal. E não é normal nós focarmos só num ponto da nossa vida. E só tentando voltar um pouco também assim, o que você aconselharia para nós, principalmente para nós que trabalhamos com digital, para não nos compararmos tanto com os outros, sabe? Na verdade, acho que isso é mais para o telespectador mesmo, para quem assiste. O que fazer para não nos compararmos tanto com quem está do outro lado da tela vendendo uma vida perfeita que não existe? Pronto, é este autoconhecimento. Eu conheço-me, eu sei aquilo que eu consigo conquistar, quais são os meus objetivos de vida, qual é a minha missão e os meus projetos de vida, tendo isto claro, que muitas vezes não está assim, então não é tão simples como estamos aqui a falar. A partir daí, nós percebemos que a vida do outro, mais falaciosa ou não nas redes sociais e no digital, não quer dizer que tenha que ser igual à minha vida, não é? E nem a minha vida igual à dele. Portanto, cada história é uma história, a minha é pautada por X características, por X valores e por um objetivo e um propósito de vida. A do outro pode ser diferente. Portanto, para não compararmos, é fazermos este exercício. Nem sempre é fácil, mas pelo menos tentarmos ainda assim fazer este exercício. Ok, boa. Eu fico muito preocupada assim, com tudo que pode vir a acontecer. Eu acho que foi um bombardeio de tecnologia, não é culpa, como eu falei mais uma vez, não é culpa nossa. Eu realmente fico tentando encontrar o caminho do meio, porque eu acho que existe.
Eu acho que de todo o digital não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Tem pessoas tendo liberdade financeira, enfim, conseguindo trabalhar, né, às vezes da própria casa, que é o meu caso. Às vezes eu tô na praia trabalhando, entende? É bom. Dá-te uma liberdade, Dá não uma é? liberdade, mas honestamente, às vezes eu sinto falta do trabalho do dia a dia. De ter um horário de ir, cumprir, voltar e ter lá o meu ordenado todo mês na minha conta, sem precisar estar lidando com esse universo tão superficial. Porque pra mim, assim, eu tô dando um tiro no meu pé, assim, falando sobre isso, mas me cansa às vezes, de verdade, assim. Quanto mais nós temos uma coisa, mais com o tempo, não é? Com a rotina, tendemos a De acreditar nem que tudo é bom, nem tudo é bom. E se calhar se tivesse essa tal rotina de ir para um sítio e tivesses consequentemente um ordenado ao final do mês disso mesmo, de fazeres a tua função e vires embora, se calhar não seria bem o teu papel. Portanto, termos esta noção do que é a nossa missão, quais são os nossos projetos e E não objetivos de vida, deixar. não deixar que... mas o outro lado, nós olhamos sempre para o outro lado, aquilo que não temos no atual, mas é tentarmos perceber que se estivéssemos no outro lado, não seríamos felizes, não é? Certamente. Portanto, é termos estas Porque eu também já noções. tive do outro lado. Eu não era feliz. Eu Pois. posso dizer que eu tô mais feliz agora, mas eu tô um pouquinho mais problemática, porque eu acho que é muito, muito tempo aqui na tela, né? E se calhar queres te reinventar. Exato. E como nós tínhamos conversado, né? Assim, eu tenho essa necessidade de coisas novas, do novo, sabe? Às vezes eu tô num lugar e se eu não viajo, eu tenho que viajar, eu tenho que me mudar, eu tenho O que. caos que O falávamos, tal não é? caos que eu falei pra você, né? E eu acho que você falou uma palavra muito interessante e, né, que a gente conversou sobre a minha amiga, que eu acho que o segredo de tudo é equilíbrio. É mesmo. É equilíbrio mesmo, sabe? É saber que tem momentos pra tudo. E tem uma coisa muito interessante, ontem eu estava falando com as minhas amigas, dá um pouco da minha história de vida, né? Porque eu não venho de um lugar fácil. Minha família é pobre, cidade pequena, sabe? Era impossível eu estar aqui. E eu paguei o preço. Então, se hoje eu tenho algumas coisas, algumas questões emocionais não resolvidas, é o preço que eu tô pagando pelas escolhas que eu fiz de ter saído da minha zona de conforto, porque eu não aceitei aquilo. Só que em alguns momentos eu fico pensando assim, e também pela minha condição de saúde, né? Como todos sabem, eu já tive 2 AVCs, eu tenho um pacemaker, tenho um problema cardíaco. Então eu tento não fazer tanto, mas eu também não paro. Sabe? Quando eu tô muito acelerada de trabalho, assim, eu fico pensando, eu quero largar tudo, eu não quero fazer mais nada. Aí eu respiro e falo, não, mas eu tenho que continuar isso aqui. Foi uma escolha que eu fiz, eu vou continuar fazendo, mesmo que seja, né, em passos lentos. E eu não era assim. Eu não sei se foi... Porque eu me tornei essa mulher depois dos 30 anos. Que eu olhei pra mim e falei, eu não preciso fazer tudo de uma vez. Porque eu vejo mulheres de 50 e poucos anos, de 60 anos, que estão fazendo coisas maravilhosas, grandiosas, que estão com nome bem estabelecidos. Então, assim, eu olho pra minha vida e falo, eu ainda tenho 30 anos pra frente pra poder fazer coisas. Então, assim, eu vou fazer no meu tempo. E tá tudo bem. E se não der certo, a vida ela vai se resolvendo, né, com o passar das situações, né? Até quando não é resolvido, ele é resolvido. O tempo se encarrega de resolver também, entendeu? E todas essas pessoas de 50 e mais anos que até estão bem estabelecidas na sua vida, sabem que o sucesso é uma construção diária, não é? É uma construção diária e que nem sempre é linear. Portanto, eu estou na base da montanha e chego rapidamente ao topo. Isso não acontece. Muitas vezes há se calhar um passinho e se calhar pode haver 2 atrás. E não quer dizer que estejam num caminho errado, não é? Isto faz parte. E os trajetos de vida nem sempre são assim tão lineares, não é? Como vocês sabem, né? Eu sou imigrante, eu moro em Portugal há quase 6 anos. E para o imigrante é muito mais difícil, é muito mais cansativo. Então, eu escolhi empreender, né? E empreender não é fácil, é difícil. Só que eu fico pensando assim, às vezes eu quero ir embora, né? Aí depois eu fico, mas eu vou pro Brasil. Aí o que no Brasil tem? Violência, não consigo... Aqui em Portugal eu pego meu telefone e saio gravando stories assim, ó. Normalmente na rua. Não. Quando eu levanto aqui meu celular, em 1 segundo eu já não vejo meu telefone.
entendeu? Eu tô com uma correntinha aqui que às vezes nem é de ouro, nem é joia, e eu nem vejo saindo. Eles são tão rápidos, né? Eu morava no Rio de Janeiro, então também, né, é um pouco pior, mas às vezes são escolhas que a gente faz. A gente precisa saber fazer as escolhas e saber bancar as nossas escolhas. Eu acho que esse também é o segredo. Falar assim, escolhi isso, agora eu vou sustentar isso. Consciência disso, não é? Entendeu? Consciência não só de Se nós, der mas... merda, desculpa a palavra, se der merda, eu coloco um pi aí. Tá tudo bem, eu tenho essa consciência de que eu tomei essa decisão. Entendeu? Então, eu tô passando pelo processo da imigração. Às vezes não é fácil, é difícil, porque não te dá uma estabilidade. Às vezes tá morando num lugar, daqui a pouco você se muda, vai pra outro. Mas é o preço que eu tô pagando pela decisão que eu fiz de estar morando num país muito mais seguro. E tá tendo contato com outras culturas, e tá aprendendo outros idiomas, e conhecendo outras pessoas, e empreendendo fora do meu continente, que já é uma coisa maravilhosa também. Então, é isso. Eu queria pedir, assim, a gente já tá quase, né, no tempo ali, mas já tem um tempinho. Acho que foi uma boa conversa, a gente falou de muitas coisas. Mas antes disso, assim, eu queria que você deixasse um recado mesmo para as pessoas que estão nos assistindo agora. O que a gente pode fazer para ter esse equilíbrio entre esse bombardeio digital e a nossa vida mesmo pessoal? É nós termos a capacidade de ver, e passa a expressão, o elefante no meio da sala. O problema está lá, se calhar alguns conseguem vê-lo e ter essa consciência e não fazem nada para mudá-lo, outros, está lá o elefante, é enorme, mas não o conseguem ver e não conseguem ter essa consciência, não é? Não só elas não conseguem, porque se calhar ali uma rede de apoio também não conseguem ver nelas e ajudá-las a ter essa mesma consciência. Portanto, se calhar o objetivo é termos a consciência do que é que nós estamos a fazer, atendermos aos sintomas que estamos a ter no dia-a-dia. Ok, estou-me a sentir mais cansado, mas porquê? Tive uma semana mais desgastante, não é? Emocionalmente, fisicamente, ok, então eu tenho o fim de semana para repor. E se o fim de semana conseguir restabelecer-me, ok, então vem outra semana em que eu vou me sentir mais confiante e com as energias mais renovadas. Portanto, é este exemplo que eu te dei para falarmos aqui que é preciso ter essa consciência, ouvirmos-nos, que nós só conseguimos ouvir os outros e na correria e mal, não é? Ouvirmos a nós mesmos para sabermos o que é que nós estamos a sentir. Então, se eu estou a sentir isto... também isso, né? É difícil porque nós não paramos para isso. Por isso que a gente procura você. Porque nós não paramos para isso, não é? Nós paramos para ouvir os outros e mal, não é? Com alguma dificuldade. E mal, né? Com a correria do dia a dia. Então, assim, como é que a gente faz isso, né? Para se ouvir? Eu já tô pensando aqui, que é difícil mesmo. Sim, ouvirmos o que é que envolve, termos tempo de qualidade para nós, não é? Quanto mais nós estamos no tal caos que falávamos, mais estamos a ser estimulados por todo lado. E então não estamos a recorrer a nós mesmos. Portanto, termos tempo para pensar é termos tempo de qualidade para nós pararmos e saber, ok, eu agora vou estar aqui sozinha comigo mesma durante um X tempo e está tudo certo. E tenho essa capacidade. E neste tempo eu vou perceber, fazer o ponto de situação, o que é que tem estado mal na minha vida? Nisto e nisto e nisto, ok. Então, o que é que eu posso... Que consequências tenho tido no dia-a-dia com isso? Que sintomas eu tenho sentido? Olha, tenho sentido mais desta forma. Portanto, fazermos esta avaliação, esta autoavaliação. Ok, então de que forma é que eu posso mudar isto? E nem que seja 5 minutos de cada vez, 10 minutos de cada vez, fazermos esse exercício, se calhar nós conseguimos mudar, às vezes atempadamente, aquilo que de pior está a acontecer, de menos equilibrado está a acontecer. Quanto mais nós não tivermos este hábito e não adquirirmos este hábito, mais dificilmente vamos cair numa série de coisas, porque o dia-a-dia não nos permite isto. Então, mais difícil será gerenciar tudo o que nos envolve e todos os contextos da nossa vida. Entendi. Olha, eu quero te agradecer pela participação. Eu adorei, a gente falou de coisas muito importantes. Eu acredito que muita gente vai se identificar e a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas também. E obrigada mesmo. Olha, obrigada. Quero-te agradecer, porque isto é uma oportunidade incrível de darmos voz a esta problemática. Quando demos conta, já estávamos aqui a falar de outras coisas e foi bom. Sim, porque nós somos um todo, não é? Portanto, há outras situações que não só o esgotamento que estamos aqui a falar e que nos cabe também
abordar. Portanto, é sempre um privilégio vir falar sobre saúde mental, sobre aquilo que gosto de fazer e que é a minha missão de vida. Portanto, também o agradecimento é meu. Obrigada, então, gente. E até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado. E um beijinho.